Olá pessoal, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, o professor Wesley aqui novamente, na matéria de Biologia. Estamos aí com o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu comentei e corrigi com vocês até a questão de número 5. Hoje eu vou começar aí a partir da questão 6 e vamos até a 10. Conteúdo referente à segunda semana, tá? Do programa de ensino tutorado, que é o PET, que vocês receberam. Então vamos lá. O assunto nosso, né, é sobre os componentes da célula, o funcionamento da célula. E vamos então para a questão de número 6. Atividade 6. Os açúcares complexos resultantes da união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Então, 2 polissacarídeos de reserva, um de origem animal e um de origem vegetal. O de origem animal, nós podemos colocar aqui como glicogênio. O de origem vegetal, nós podemos colocar como o amido. Então, o polissacarídeo de origem animal é o glicogênio, o polissacarídeo de origem vegetal é o amido. Então, tanto o animal quanto o vegetal produz o carboidrato do tipo polissacarídeo e armazena ele. No vegetal é o amido e no animal é o glicogênio. Letra B. Indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um destes açúcares pode ser encontrado. Então, um órgão vegetal, um exemplo, a raiz. A raiz é um órgão vegetal que armazena amido. No caso do órgão animal, o órgão animal é responsável por armazenar o glicogênio é o fígado. O fígado é o órgão responsável, então, por armazenar o glicogênio, conter, né, o glicogênio, ok? Então, com isso, nós respondemos aí a letra A e B da questão número 6. Questão de número 7, nós temos uma fórmula química aqui, é a fórmula do carboidrato, tá, pessoal? A gente tem aqui um grupo amina, um radical, R, um hidrogênio e o carboidrato aí, a base do carboidrato, né? Então, vamos lá. Sobre o grupo de moléculas representadas por essa figura, é correto afirmar que o grupo é base do código genético. Letra B. O grupo pode ser sintetizado por todos os organismos. Sem ele, não há atividade celular. Bom, aquilo ali representa o carboidrato é o combustível da célula, né? Então, sem ele, a atividade celular fica comprometida. Então, resposta aí, letra C. Questão de número 8. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após 50 anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fraturas. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. A ingestão de alimentos, como leite, derivados, associada à atividade física, é importante na prevenção da doença, ok? Tá certo? A exposição moderada ao sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela fixação do cálcio no tecido ósseo. Sim, ajuda. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente e que provoca a retirada desse elemento da matriz óssea. Ok, então todas estão corretas aí. Se todas estiverem corretas, letra A é a resposta certa aí. Ok, pessoal? Então, questão de número 9 agora, né? Questão de número 9. Questão de número 9 é um experimento até interessante aí. Vamos com calma aqui para a gente entender ele bem. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão, então foi retirado do abdômen do cão uma enzima. O que é uma enzima? É uma proteína com função de quebra de moléculas. Foi purificada e dissolvida em solução fisiológica com pH igual a 8 e
e distribuída em 6 tubos. Então a enzima foi tirada do abdômen do cão, região abdominal do cão, e foi distribuída em 6 tubos diferentes. Nos tubos 2, 4 e 6 foi adicionado ácido clorídrico, de modo que... Bom, me perdi aqui, só um minuto. Nos tubos 2, 4 e 6 foi adicionado ácido clorídrico, de modo que se obter um pH final em torno de 2, ou seja, bastante ácido, né? Então, esse tubo aqui, ó, e esse, ambiente muito ácido, ok? Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão. Nos tubos 3 e 4, carne, 5 e 6, manteiga. Os tubos foram mantidos por 2 horas a temperaturas de 36 graus. Ocorreu digestão apenas no tubo 1. Então, só ocorreu digestão aqui, ó. A enzima só atuou, só trabalhou aqui. Por quê? Vamos entender o seguinte, olha. A enzima, ela foi tirada de onde? Ela foi tirada do abdômen do cão. O macarrão, ele é rico em carboidrato, principalmente o amido. O macarrão é rico em amido. Mas vamos lá, vamos para a questão para a gente entender o que está perguntando aqui. Qual foi o órgão animal utilizado na experiência? O órgão que foi utilizado na experiência foi o pâncreas, porque o pâncreas ele produz a substância para poder quebrar, né, o amido. Então, vou colocar aqui, ó, pâncreas. Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? Então, se foi removido cirurgicamente o pâncreas ele tem a função de produzir, ele produz a insulina, hormônio responsável por controlar a taxa de açúcar no sangue, ok? Então, que alteração vai ter? Então, o cão, a alteração que o cão vai ter, urina com excesso de açúcar. Urina com excesso de açúcar. Por quê? Porque o pâncreas produz a insulina, que é o hormônio, e que controla a taxa de açúcar no sangue. Então, se não tem o pâncreas, também não vai ter o hormônio. Então, vai sobrar muito açúcar, ok? No sangue e na urina, principalmente. Beleza? Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Foi o amido. O amido do macarrão, que é um carboidrato, ok? Então, beleza, fechamos a questão número 9. Agora vamos para a última questão desse vídeo, que é a questão de número 10. Ela é bem interessante também, foi utilizado um experimentozinho aí com bactérias. Uma colônia de bactérias em todos os indivíduos se originaram, em que todos os indivíduos se originaram de uma única célula. Então, a colônia inteira veio de uma célula só. Era incapaz de metabolizar a lactose, então ela não produzia lactose. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que continha glicose e lactose. Então, durante muito tempo, essas bactérias elas foram cultivadas num ambiente onde tinha a glicose e a lactose. Então, as bactérias foram cultivadas num ambiente que tinha os dois. Dessa cultura foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células, que foram transferidas para novos meios de cultura. O meio A continha apenas glicose, o meio B apenas lactose, como única fonte de carbono. O gráfico a seguir mostra. Então, cultura A, cultura B. A cultura B, ó, em determinado momento ela caiu, diminuiu, ó. Então vamos lá, letra A. Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Então veja bem, olha, num determinado ambiente
que tinha glicose e lactose, eram cultivadas várias bactérias. Em determinado momento, pegaram e dividiram isso aqui, ó. Então passaram a ter um com glicose e outro com lactose. Só que aqui as bactérias continuaram sobrevivendo, bacana, porque elas produziam, né, metabolizavam, elas quebravam, na verdade, a glicose, mas aqui não quebravam a lactose. Então, qual que é a explicação, né, para surgir bactérias nesse recipiente aqui, ou nesse ambiente na cultura B? Então, aqui é A, aqui é B. Olha só, com o passar do tempo, as bactérias daqui, ó, elas sofreram mutação genética e passaram a produzir também, a quebrar também a lactose. Então, com isso, a gente olhar aqui no gráfico, ó, assim que ocorreu a separação, a quantidade de bactérias do B diminuiu e muito, ó. Só que depois começou a aumentar outra vez, ó. Por quê? Foi o tempo delas passarem por mutação genética, algumas morreram, outras se adaptaram, e aí começaram a produzir a lactose também, a quebrar a lactose também. E aí passaram a aumentar, assim como no caso da lactose, ok? Então, a resposta aqui você pode colocar o seguinte, que com o passar do tempo, as bactérias sofreram mutação genética e elas se adaptaram, né, e passaram a metabolizar, a quebrar a lactose também. E aí, com isso, começaram a aumentar. Beleza? Bom, letra B. Dê a razão para a diferença entre as curvas A e B no intervalo X. Então, ó, qual que é a razão para ter essa diferença aqui, ó? A razão você pode colocar, eu acabei de falar, que é, enquanto as bactérias passavam por mutação genética, a população delas diminuíram até elas conseguirem quebrar a molécula de lactose. Então, por isso que ocorreu essa queda aqui na população que estava usando a lactose. Então, elas demoraram um tempo para se adaptar e aí até elas conseguirem metabolizar a lactose, ocorreu essa queda. Ok, pessoal? Então, beleza aí, finalizamos mais um vídeo aí, referente à segunda semana. Cada vídeo, né, eu vou comentar e corrigir 5 questões. No próximo vídeo, vamos lá, mais 5 questões referente à terceira semana. Beleza? Até mais então e até aí o próximo vídeo.